bem-vindos ao A Prova Natal, um projeto da Prefeitura do Natal em parceria com o Serviço de Fomento Social e Cidadania, o SEI Cidadania. O A Prova Natal é destinado aos jovens e adolescentes que pretendem ingressar no ensino superior. A partir de agora, você terá acesso a videoaulas exclusivas ministradas por professores experientes. Todas elas focadas em conteúdos que são cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e em outros vestibulares. Além das videoaulas, você terá acesso às sessões de revisão e aplicação de exercícios práticos, presenciais e online. Uma boa jornada e até a aprovação! Bom dia, meu querido aluno, bom dia, minha querida aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou o professor Márcio Flávio, professor de redação, e é uma satisfação muito grande estar aqui com você para nós estudarmos repertórios que podem cair na sua prova. Sabe, o Enem está se aproximando, os concursos públicos estão aí, e você que quer passar, que quer fazer uma excelente redação, precisa ficar muito atento a essa aula. Para a gente começar a aula, tá? Sempre eu começo com uma musiquinha, a minha musiquinha que dá sorte, que é assim, ó. Aprenda comigo. Lá, 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 lá. Chegou a hora de estudar, vou aprender redação. E com Márcio é mais fácil para minha aprovação. Márcio Flávio vem aí, olê, olê, olá. Márcio Flávio vem aí, olê, olê, olá. Seja bem-vindo. E agora vamos dar início ao nosso projeto de repertórios. Vamos junto comigo? Vamos agora, meu povo, apresentar alguns slides para você acerca de temas que podem aparecer na sua redação. Vamos ao primeiro slide. Muito bem. O nosso primeiro slide trata de um tema extremamente atual, um tema que faz parte do nosso cotidiano social, que envolve a questão de maus tratos animais. E, meus queridos, sejamos bem francos e realistas. Nunca na história do Brasil os animais tiveram tanta importância quanto atualmente. Só para nós termos uma ideia de como isso é verdade, muitas leis estão sendo criadas de proteção aos animais. Por exemplo, as decisões judiciais quanto à separação de pessoas, de corpos, dissolução de união estável, divórcio, já estão fazendo com que haja pensão para alimentos de animais. E detalhe, guarda compartilhada, inclusive com dias de visita para quem não se torna tutor dos animais. Já pensou? Nós chegamos a um período, a uma época em que essas situações já fazem-se presente no dia a dia. E a pergunta é, isso é positivo, Márcio? Olha, nós temos que levar em consideração que os animais, eles fazem parte do nosso dia a dia. Eles já são parte familiar. Veja, animal hoje mora com seus tutores, dorme nos quartos dos tutores, passeiam em shoppings, vão com cadeirinha nos carros. Então, isso faz com que os animais não sejam mais considerados uma peça irrelevante da casa, mas parte da família. E por isso as leis estão alcançando também os animais. Observe, existe um autor italiano, um jurista, chamado de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, ele é um jurista italiano, muito famoso, né? Ele escreveu vários livros, e dentre eles, um livro que ele cita é A Era dos Direitos. A Era dos Direitos trata da evolução dos direitos e garantias individuais e coletivas. E essas garantias individuais e coletivas, elas alcançaram os animais. Elas alcançaram os animais. Então veja, um tema que envolva a questão da proteção aos animais,
proibição de fogos de artifício para não prejudicar animais, construção de hospitais veterinários públicos para atender animais cujos tutores não têm condições de arcar com custos, punições mais severas para quem abandona animais ou faz algum tipo de mal a eles. Tudo isso é possível numa proposta temática. E aí, o que usar na redação? Bem, a primeira coisa que você pode colocar na sua redação é a alusão artística na introdução. Começar a introdução com um filme, uma série, um livro, um poema, uma música. E aí eu trouxe para vocês a obra A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Ele faz uma metáfora, né, em que há uma exploração dos animais. Isso é uma metáfora da sociedade. Então, eu já poderia usar esse livro na introdução da minha redação para mostrar como seres indefesos acabam sendo explorados por seres superiores. E essa metáfora, essa alusão artística, serviria completamente para um tema envolvendo animais. Então, começar a redação, começar a introdução com alusão artística é muito bom, porque já demonstra repertório, já mostra para o examinador que você tem conhecimento de mundo e detalhe sobre fazer associação. Então, meu querido, minha querida, sempre que puder, comece no tema com uma alusão à arte, uma alusão à história. Por exemplo, eu poderia começar a minha redação fazendo alusão à Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Tá? E sério, assim como houve uma Declaração Universal dos Direitos da Humanidade, houve também uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais, exatamente. É de 1978 essa declaração. Então, se você observar, é uma declaração que já tem 47 anos. Não é de hoje que há uma preocupação com os animais. Aí você vai dizer, mas aqui no Brasil eu só tenho percebido essa preocupação recentemente. Gente, é porque no Brasil, né, as coisas elas acabam sendo mais lentas, principalmente quando se trata da aquisição de direitos. Mas nós estamos em um processo evolutivo, né? As leis estão sendo alteradas para poder dar garantias a minorias. Mas tudo aqui no país é muito mais lento do que em outros estados nacionais. Mas coisa boa é saber que os direitos estão chegando, tanto os direitos humanos também como direitos dos animais, não é verdade? Então veja só, 1978 foi o ano em que surgiu a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Isso foi um marco excepcional, porque a partir desse período nós passamos a ter uma preocupação e uma legislação punitiva para aqueles que praticam mal contra os animais. E aí, por falar em legislação punitiva, nós não podemos nos esquecer das leis. Por exemplo, a Constituição Federal determina no artigo 225, você está vendo aí na sua tela, na sua imagem, que o artigo 225 é o artigo que trata da proteção da fauna. E quando a gente fala de fauna, nós estamos falando de animais. Mas eu posso ser até mais específico, porque em 2019 foi aprovada a Lei Sansão. Professor, como assim Lei Sansão? Sansão é o coelhinho da Mônica, não é? Da turma da Mônica. Então, foi colocado o nome dessa lei, a Lei Sansão, justamente para fazer menção ao animalzinho. E essa lei determina
que quem pratica maus tratos, abandono contra animais, vai ter uma punição mais rígida, uma punição mais séria. E, gente, isso acontece, sabe por quê? Porque no Brasil hoje, animais de estimação já chegam a aproximadamente 140 milhões de animais. É muito animal, né? 140 milhões de animais é muito bicho, muito bicho. E que bom, graças a Deus, que pessoas de bom coração procurem cada vez mais acolher animaizinhos que estão nas ruas, que estão desamparados, que sofrem por não terem tutores, não terem um lar, não terem carinho, não terem alimentação. Tá certo? Então, é um tema que vale a pena conhecer e eu tenho certeza de que você, meu caro aluno, minha cara aluna, na sua redação, vai saber usar esses repertórios e ter aí um texto de excelência. Bacana? Vamos para o slide número 2, vamos para o nosso segundo tema. E o segundo tema, meu querido, minha querida, envolve uma problemática preocupante. Uma problemática preocupante, que são os cigarros eletrônicos entre jovens. É importante, antes de qualquer coisa, que você saiba que os cigarros eletrônicos, os famosos pods ou vapes, como eles são comumente chamados pelos jovens, eles são proibidos no Brasil. Sério, Márcio? Esses cigarros eletrônicos, eles são proibidos no Brasil? São. Ah, mas por que é tão fácil o acesso? A gente vai a qualquer conveniência, a qualquer tipo de quiosque e consegue adquirir. Mais uma vez, nós vamos voltar à pauta de que no Brasil, as legislações, por mais que existam, nem sempre têm o seu cumprimento adequado. Nem sempre tem o seu cumprimento adequado. E por quê? Nós somos um país que estamos em evolução na aquisição de direitos, na propagação de garantias e no cumprimento de leis. Ainda existe uma questão cultural, né? O brasileiro ele tem muita dificuldade de obedecer às normas. A obediência à lei ainda é algo que precisa ser trabalhado de geração a geração. Isso vai demandar um certo tempo, mas temos fé em que vai acontecer. Então, o que é que acontece? Os cigarros eletrônicos, eles são proibidos, tá? A Anvisa, que é o órgão de vigilância sanitária, não fez nenhuma portaria de liberação. E por isso, essa proibição deveria fazer com que as pessoas pensassem: por que é proibido? Gente, é proibido porque o teor de substâncias químicas que são capazes de comprometer a saúde, o teor é muito elevado. Aí você vai me perguntar: e por que os cigarros tradicionais não são proibidos? Meu querido, minha querida, observe bem. Ao longo dos anos, o cigarro tradicional foi se tornando cada vez mais restrito. Ou seja, as publicidades não existem mais nos meios de comunicação social. Você não vê uma campanha de cigarro tradicional na TV, em revistas, em outdoor, nas redes sociais. Não vê. E por quê? Porque é proibido. No próprio maço de cigarro, no verso, existem fotos que mostram o comprometimento que o cigarro é capaz de fazer quanto à questão pulmonar, cardíaca, vascular, sexual. Então, o que é que acontece? Dentro do próprio cigarro, no próprio rótulo do cigarro, existe uma campanha negativa contra ele. E por quê? Porque o custo operacional que o Estado tem para tratar de doenças pulmonares, principalmente o câncer, é muito alto, o custo é muito alto. Então, é mais interesse do governo não haver pessoas fumando do que pessoas fumando. Então, por que o governo não proíbe de vez? Porque não é fácil quebrar, desmontar uma tradição. Não é tão simples destruir uma convenção que já dura mais de 50, 60 anos. Então, o que acontece?
ao longo dos anos, existe uma tentativa de disseminar a ideia de que o cigarro é negativo, para que a própria população, aos poucos, vão se conscientizando. Interessante que isso estava acontecendo com o cigarro tradicional. Aí veio, tá? Aí veio o cigarro eletrônico. Entenda bem. Existem estatísticas do Ministério da Saúde, estatísticas que dizem que nos próximos 20 anos vai ter uma duplicação de aumento de câncer pulmonar, câncer de pulmão. Vou repetir. Nos próximos 20 anos vai haver uma duplicação, um aumento de 100% de índices de câncer de pulmão. E por causa de quê? Principalmente do cigarro eletrônico. Estatística no Ministério da Saúde. Meu amigo, minha amiga, é uma estatística muito preocupante. É muito preocupante porque jovens que poderiam estar daqui a 20 anos no auge profissional, no auge financeiro, adolescentes hoje com 15, 16 anos, que aos 35, 36 estariam no melhor momento profissional, familiar, estarão tendo que se tratar, lutar, vencer o câncer pulmonar e por causa do uso exacerbado, exagerado, descontrolado, irresponsável, inconsequente, tá bom? De vape, de pods, de cigarro eletrônico. Então, a pergunta é, o que eu faria numa redação? Eu vou ser contra, tá? Eu vou ser contra tudo aquilo que é capaz de gerar problemas de saúde, seja alcoolismo na adolescência, seja dependência química, uso de tóxicos entorpecentes, seja o uso de anabolizantes, ansiolíticos de forma desregrada, de forma irresponsável, sem acompanhamento médico, e o cigarro eletrônico. Observe que esses temas, eles têm algo muito em comum. São substâncias que, usadas de modo irresponsável, vão fazer mal. E irresponsável, estou falando dos ansiolíticos, porque quando eu falo de cigarro eletrônico, alcoolismo entre adolescentes, tóxicos entorpecentes e anabolizantes, aí tem que ser proibido, tem que ser vetado, tem que ser eliminado do cotidiano da vida de um adolescente, certo? Então, você tem que colocar esses repertórios que você está tendo aí na sua tela. Veja, 16% dos adolescentes já usaram ou usam vapes. Gente, se nós considerarmos que essa estatística é uma estatística de 2023 da Fiocruz, tá? Nós podemos levar em conta que esse número aumentou e já podemos determinar que esse percentual já chega hoje a aproximadamente 20%. É como se um quinto dos jovens, estivessem usando cigarro eletrônico. Gente, e há uma tendência de aumento. E sabe por que há uma tendência de aumento? Eu vou dizer por quê. O cigarro eletrônico passa uma concepção de superioridade, independência, empoderamento, diferenciação, autonomia, beleza, status, charme, modernidade. Tudo isso que atrai os adolescentes. E os adolescentes são indivíduos de muita vitalidade, de muita jovialidade, de muita energia. E eles querem tudo aquilo que aparenta ser moderno, diferenciado, evoluído, né? E muitas vezes essas decisões acabam comprometendo a saúde e gerando algum tipo de prejuízo. Então, numa redação, é muito válido que você, meu querido, minha querida, faça uso de um posicionamento contrário a cigarro eletrônico, a álcool entre adolescentes. Professor, a gente não pode beber, eu tenho 16 anos, 17, eu já me considero uma pessoa adulta. Pessoal, veja só, a lei 8.069 de 90, a lei
8069 de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é muito bem claro quando se diz que todo tipo de substância que seja capaz de retirar o jovem da harmonia física, psicológica, social, deve ser proibida. E quando nós falamos dessa retirada da harmonia, da retirada da estabilidade e da saúde, nós atrelamos com certeza ao cigarro eletrônico, às bebidas alcoólicas, às drogas, aos anabolizantes. Então, esse tipo de postura de contrariedade a essas substâncias numa redação é uma postura muito adequada, muito apropriada, tá certo? E aí, meu querido, minha querida, não deixe de colocar esse tipo de ideia. E nós vamos agora para um terceiro tema, um tema importantíssimo, tá? Então vamos para o terceiro slide agora, terceiro tema, que se trata do analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional. Professor, analfabetismo funcional é a pessoa ser analfabeta, tipo analfabeto de pai e mãe, não lê, não escreve, não sabe, só vê o livro se tiver figuras, não sabe reproduzir nenhum tipo de leitura a partir da... Não é isso, não é isso. O analfabetismo funcional é a incapacidade de decodificar ideias a partir da leitura de um texto. Como assim? Você lê um texto, mas você não é capaz de entender. Você lê um texto de 30 linhas, de uma lauda, de uma página, de uma página inteira, mas você não é capaz de dizer a temática desse texto. Você não é capaz de mostrar para alguém o que você entendeu desse texto. Então, isso interfere completamente na sua capacidade crítica, tá? Na sua reflexão, na sua capacidade argumentativa. O que faz com que o analfabeto funcional ele não seja também capaz de fazer um texto de 30 linhas, uma redação, expor um posicionamento, um ponto de vista e argumentar em função disso. Tá? O candidato ele não é capaz de fazer isso, o aluno não é capaz de fazer isso, o estudante ele não faz uma redação de 30 linhas. Então, o analfabeto funcional ele está inserido nessa situação. E a pergunta é, qual é o percentual hoje? Qual é o percentual hoje de analfabetismo funcional? Olha, segundo o Instituto Nacional de Analfabetismo Funcional, INAFE, de 2022, a estatística, nós temos no Brasil hoje 30% de brasileiros como analfabetos funcionais. Se nós levarmos em consideração que essa estatística é de 2022, eu posso afirmar serenamente, sem nenhum tipo de dó na consciência, tá? Que esse percentual de 29% ainda está ultrapassado. Principalmente porque nós temos hoje uma gama, um número muito excedente de adolescentes e jovens que optam por não ler. Veja, internet, inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, são ferramentas espetaculares de auxílio, apoio, ajuda no aprendizado. Mas quando nós utilizamos para substituir a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de produzir, nós deixamos de evoluir a nossa construção crítica. E sabe o que é que acontece? As pessoas vão perdendo a capacidade de pensar, de refletir, de interagir, de opinar, de argumentar, porque a máquina está fazendo tudo. Então, esse índice de analfabetismo funcional só tende a aumentar. Já pensou? E o que tem que ser feito? O que tem que ser feito? Nós temos que reverter esse quadro com estímulo à leitura,
com estímulo à escrita, com produção de textos, com exercícios de interpretação, de compreensão de textos. Meu querido, minha querida, olha o nosso material. A Constituição Federal determina no artigo 205, Constituição Federal, que a educação é um direito de todos. É um direito de todos, não importa. Não importa o indivíduo, se ele é negro, se ele é branco, se ele é magro, se ele é gordo, se ele é bonito, se ele é feio, se é homem, se é mulher, se está inserido numa identidade de gênero de qualquer um. Não interessa, não importa. A educação é um direito de todos os indivíduos e é um dever da família e do Estado. É um dever da família e do Estado. Então, o Estado, são todos os poderes públicos, eles têm que promover ações educacionais, como esta que está acontecendo, tá? Pela Secretaria dos Direitos Humanos. Promover a educação é um dever da classe política, da gestão pública, e um direito que todos os indivíduos têm. Principalmente você que é jovem, que é adolescente, que é menor de idade. Então, tem que aproveitar as oportunidades que a vida dá para você evoluir, para você crescer, porque isso é um direito constitucional, está no artigo 205 e também no artigo 6º, não é? A educação como um direito social, é um direito da sociedade. Então, é importante que você entenda isso. Nós temos inúmeros autores que podem dar sustentação à importância da educação. Nós temos Piaget, que é um filósofo, um pensador da educação. Nós temos um outro muito famoso chamado Libânio. Libânio é outro filósofo da educação. Nós temos Paulo Freire, que é considerado uma marca da educação brasileira. Nós temos uma lei chamada de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, tudo isso são mecanismos argumentativos para você utilizar na sua redação. E eu tenho certeza que se o Estado investir em projetos educacionais para quem terminou a educação e não conseguiu ser uma pessoa qualificada, eu tenho certeza, tá, de que se o Estado fizer esse investimento assim como existe nas autoescolas para quem tirou a habilitação e não sabe dirigir, é possível haver sim, e você pode colocar isso na sua proposta de intervenção social, escolas que fazem uma reciclagem, uma formação continuada. Então, observe, tá? Uma escola com formação continuada para profissionais que têm dificuldade de ler, de escrever, mesmo tendo já uma formação. E o detalhe, existem alunos que terminaram o ensino superior, e fazem parte desse grupo de analfabetos funcionais. Então é preciso reverter esse problema. É importante que você entenda a necessidade que o país tem de reverter esse quadro para que tenhamos uma geração futura de pessoas pensantes. E nós vamos agora para o nosso penúltimo tema, nosso quarto tema, que é música com apologia de crimes. Meu querido, minha querida, internet, streams, aplicativos, jogos eletrônicos, é preciso ter muito cuidado, com esse formato tecnológico que está presente no nosso dia a dia. Existe um problema muito sério atualmente que nós chamamos que é a adultização na internet.
crianças e adolescentes sendo tratadas como adultos. Isso envolve conteúdo erótico, isso envolve conteúdo criminoso, com apologia de crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de órgãos, pedofilia, prostituição, uso de armas, uso de drogas, venda de drogas. Já pensou? Músicas que fazem menção a esse tipo de crime, de delito. Gente, a música é uma expressão artística espetacular. A música inspira, a música calma, a música impulsiona, a música faz com que você crie força, energia. A música tira as pessoas da depressão. A música tem um papel muito especial na história da humanidade. Desde os cantos tribais, desde os primórdios da humanidade, dos povos mais primitivos, a música sempre esteve presente na história da humanidade. Agora, fazer uso da liberdade artística para promover crimes com apologia de atos infracionais e crimes graves, não. Professor, mas não existe a tão famosa liberdade de expressão? Existe. A liberdade de expressão está no artigo 5º da Constituição, no inciso 4. Diz o seguinte: é livre o direito de expressão. Opa, que bacana, é livre meu direito de expressão. Perfeito. Continua. Porém, é vedado o anonimato. O que significa ser vedado o anonimato? Significa que você não pode ficar sem assinar a sua livre expressão. É vedado, é proibido o anonimato. Então, se você dá uma opinião, se você promove um posicionamento, promove um conteúdo, todos têm que saber que é você que está promovendo. Você tem que assinar isso aí. E se responde na lei pelos excessos. Então, é livre o direito de manifestação, mas você vai responder na lei pelos excessos. E a lei é clara. Artigo 287 do Código Penal determina que a apologia do crime é proibida, tá? Então, a liberdade artística não é uma liberdade absoluta. Existe limite para o posicionamento que eu vou dar usando a arte. Eu não posso fazer uso da internet de forma irrestrita, de forma total, absoluta, e dizer o que eu penso, o que eu acho, não. Por exemplo, apologia do nazismo é crime, tá? Não se pode fazer propagação do nazismo, pelo que o nazismo proporcionou ao longo de muitos anos, muito sofrimento, muita tristeza, muita dor, muita morte. Apologia é crime, artigo 287 do Código Penal. Então eu não posso estimular crimes a partir da minha liberdade artística, e até porque muitos jovens, muitos adolescentes iriam, e com certeza eles acabam se estimulando, se influenciando, são influenciados. O jovem, adolescente é muito influenciável, então ele acaba vendo, tá? Ele acaba vendo um cantor bonito, uma cantora, uma DJ bonita, famosa, bem vestida, que tem um jatinho, que ele viaja para qualquer canto do mundo, tem um super apartamento, um carro importado top no valor de R$1 milhão ou mais. E a pessoa acaba vivendo a vida desse personagem e admira por tudo aquilo que ele representa de status. E muitas vezes o adolescente não sabe separar o indivíduo que ele admira e a produção cultural que esse indivíduo promove.
Então é necessário termos um pensamento mais crítico, mais racional, mais inteligente e reavaliar as nossas escolhas. Temos que reavaliar e pensar assim: é interessante que eu seja fã desse cantor, mesmo ele propagando o uso de armas, mesmo que ele propague desobediência ao Estado, mesmo que ele propague anarquismo, uso de drogas, tráfico, pedofilia, vale a pena eu ser fã de pessoas que promovem esse tipo de conteúdo, de mensagem? É sobre isso que você vai colocar. Para você ter uma ideia, em 2022, 64% da população acreditava que as músicas influenciam o comportamento. Então, meu querido, minha querida, numa redação em que trate se a internet deve ser liberada completamente, não. Se as músicas de aplicativos, de streaming, de YouTube, de rádios, devem ser liberadas totalmente independentemente da letra, não. Tenha essa posição na redação e mostre que a conscientização da sociedade, dos jovens, é um passo importantíssimo. É um passo importantíssimo, tá? Para que as pessoas não sejam influenciadas e normalizem crimes, infrações, discursos de ódio, adultização, erotização de crianças e adolescentes. Tema muito bacana e eu tenho certeza de que você, numa prova, vai fazer isso com muita excelência, tá bom? E vamos aqui para o último tema, vamos para o nosso último tema, próximo slide, os jogos eletrônicos entre os jovens. É o nosso último tema, é o nosso último slide e eu deixei para o final algo que também se faz muito presente no dia a dia, de cada aluno. Então veja só, tá? Primeiro, jogo eletrônico é interessante demais, libera dopamina, tá? Que é um tipo de neurotransmissor responsável pela emoção, pelo êxtase, pela alegria, aquela expectativa de você jogar e ficar imaginando se vai ganhar dinheiro, se vai vencer. Por exemplo, vencer a aposta sem ganhar dinheiro já é interessante, já libera dopamina, já fica em êxtase. Imagine ganhando dinheiro. Muitos jovens veem uma excelente oportunidade de ganhar dinheiro. Sejam com as bets, seja com o ursinho, com o leãozinho, com o tigrinho, não é verdade? Então, isso acabou sendo uma febre nacional. Professor, você é contra a proibição total de jogos? Não, eu não sou contra a proibição total de jogos, até porque, se a gente avaliar a cultura da humanidade, desde que mundo é mundo, desde os povos primitivos, sempre houve apostas. Eu vejo que uma aposta responsável, que não comprometa o orçamento, que seja racional, que não tire dinheiro dos outros, você não vai pegar dinheiro de ninguém para apostar, que não comprometa o orçamento da família, que não tire o pão de cada dia de ninguém, que não vicie. Quer dizer, se for algo muito racional, eu não vejo problemas sérios, entendeu? Agora, jovens e adolescentes estão preparados mentalmente para fazer apostas? Será que eles têm condição financeira, suporte financeiro para fazer apostas sem poder tirar dinheiro dos pais, sem o consentimento? Será que jovens não estão usando cartões de crédito da família
vendendo coisas de casa para jogar? Veja o perigo. Será que muitas pessoas não estão se endividando com agiotas, empenhando bens, fazendo empréstimos bancários totalmente irracionais para poder jogar? Então, tudo isso é perigoso. Tudo isso gera efeitos e consequências muito nocivas. Tudo isso gera uma sensação de ansiedade. Situações pelas quais nossos adolescentes, nossos jovens não precisam passar. No momento em que devem viver a juventude, a adolescência, a alegria, a brincadeira, os estudos. E, ou seja, viver a sua fase. Viver a sua fase, tá? Como eu já falei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069 de 90, protege o desenvolvimento saudável de crianças e jovens. O artigo 6º da Constituição Federal, que são os direitos sociais, afirmam que a proteção à infância é um direito social. A própria Constituição, no artigo 226 e 227, a Constituição trata, nesses dois artigos, da proteção da família, de crianças e de jovens dos perigos externos. Não podemos permitir que certos mecanismos estejam envolvendo e escravizando crianças e adolescentes num mundo muitas vezes sem volta. Gente, tá? Existe a cultura do jogo, mas ela precisa ter limites. Tudo na vida precisa de limites, certo? E se houver esse limite, com certeza, as pessoas pensarão melhor. E da mesma forma, como existem influenciadores hoje, que divulgam jogos, as bets, seja na televisão, seja no rádio, seja nas redes sociais, também tem que haver influenciadores que sejam chamados, convidados pelo governo, pelo Estado, para poder mostrar os perigos que essas bets têm. Esses influenciadores precisam ser convidados pelo governo, pelo Estado, para mostrar que é perigoso e que deve ser evitado por crianças e adolescentes. Até porque a lei das bets, que é uma lei de 2023, a lei das bets determina que crianças e adolescentes não podem jogar. É preciso que sejam maiores de idade, é preciso fazer biometria nos aplicativos e é preciso que tenha uma comprovação de que não está excedendo. Então, com certeza, a legislação acerca desses jogos eletrônicos ainda vai evoluir e os pais certamente precisam participar. Os pais precisam participar da vida de crianças e adolescentes. Os pais não podem deixar que crianças e adolescentes tenham a sua vida autônoma e independente como se fossem maiores de idade. Não, isso não pode acontecer. O diálogo, a comunicação familiar é muito importante. Uma conversa aberta, um papo muito aberto com os filhos, para dizer, meu filho, você tem que entender que você vai ganhar muito dinheiro na vida. Olha o estímulo, você vai estudar, vai ser um bom profissional, vai chegar um momento em que você vai ter o seu dinheiro, os seus bens. É preciso ter paciência. Todas as pessoas passam por esse momento de ter apenas o dinheiro da mesada, mas você estudando, você se esforçando, você vai chegar a um campo profissional que vai dar a você condições de comprar as coisas que você quer e realizar os seus sonhos. Entenda, essa é a orientação que a família e que o Estado precisam dar
a crianças e adolescentes, para que eles não criem sonhos e sejam sonhos frustrados, ok? Olha só, estamos finalizando e nesse momento eu quero me dirigir a você que está assistindo a essa aula. Eu quero me dirigir a você, meu querido aluno, minha querida aluna, que vai fazer a prova, que vai fazer a redação em breve. Estude, produza textos. Meu nome é Márcio Flávio, me procura lá nas redes sociais, Professor Márcio Flávio. Você pode entrar pelo meu site, www.professormarcioflavio.com, repetindo, www.professormarcioflavio.com, ou no Instagram, Professor Márcio Flávio, e tirar suas dúvidas, falar comigo, que vai ser uma satisfação poder ajudar você. Nós queremos agradecer à Secretaria de Direitos Humanos, tá? Por esse projeto. Queremos agradecer à Prefeitura de Natal, queremos agradecer a todos que estão empenhados na sua aprovação. E não se esqueça, meu querido aluno, minha querida aluna, redação com Márcio é mais fácil. Redação com Márcio é mais fácil. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fique bem, uma excelente semana para todos vocês.